O deputado federal Daniel Freitas, do PL de Santa Catarina, conseguiu reunir 171 assinaturas, quantidade mínima necessária para iniciar a tramitação da PEC que trata de financiamentos internacionais via BNDES. A proposta prevê que os empréstimos para outros países precisam passar pela aprovação do Congresso Nacional antes de ser concluído. Freitas relembrou que o país foi prejudicado em decorrência de calotes e que a PEC visa proteger os interesses do povo brasileiro. Na última semana, o deputado Mendonça Filho também conseguiu o apoio necessário para iniciar a tramitação de uma proposta que tem a mesma finalidade. Ela seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça para análise do colegiado. Durante a campanha e após tomar posse, Lula prometeu financiar obras em outros países, indicando Aloysio Mercadante para a presidência do banco. E aí, Roberto Mota, o que acha? Uma boa iniciativa, Mota? É triste ver que é preciso uma emenda constitucional, né, para esse tipo de medida. A gente sonha com um país que tem uma Constituição curta e onde coisas como essa não precisassem de alteração na Constituição. Mas, se é o que tem para hoje, é o que tem para hoje. A gente não pode nunca esquecer dos quase 700 milhões de dólares que foram entregues a Cuba para a construção do porto de Mariel, né? A gente não pode esquecer da hidrelétrica de Tumarim, na Nicarágua, 1 bilhão e 100 milhões de dólares. E nem das linhas 3 e 4, vejam vocês, do metrô de Caracas, né, na Venezuela, 700 milhões de dólares. O maior devedor, parece, é a Venezuela hoje, né, com 700 milhões, seguida por Cuba, com 200 e tanto, e Moçambique, com 120 milhões de dólares. E esses três países ainda têm mais 600 milhões de dólares em dívidas a vencer. Nas últimas semanas eu fui várias vezes ao centro do Rio de Janeiro e, como eu sempre faço, eu fui de metrô. Em todas as vezes que eu fui, na ida e na volta, havia gente pedindo esmola dentro do metrô lotado. Cada um tinha uma história diferente, né? Um era desemprego, era vigilante de transporte de valores e ficou desempregado. O outro precisava de tratamento médico que ele não conseguia financiar. Essas pessoas todas é que financiaram o Porto de Mariel, a hidrelétrica de Tumarim, as linhas de metrô da Venezuela com os impostos que elas pagam, porque o governo não tem nenhum dinheiro a não ser o dinheiro dos nossos impostos. E é absolutamente revoltante ver que existem pessoas no poder que acham que a melhor coisa para fazer com o dinheiro é isso, emprestar para países estrangeiros, especialmente ditaduras. E, Cláudio Dantas, a gente até falou agora há pouco sobre o caso da reforma da Previdência na França, né, em que o presidente Emmanuel Macron passou por cima do Congresso, né, legalmente, né, acionando um dispositivo da Constituição. Nesse caso seria o contrário, né, uma tentativa de fazer com que passe pelo Congresso a decisão do governo federal com que os empréstimos internacionais tenham aval dos parlamentares. Acha que é uma boa ideia, Dantas? Eu gostei, Brau, da tua comparação, porque é disso que se trata, é você ter o equilíbrio, o balanço de poder, você ter um legislativo forte em oposição a um executivo que tem DNA autoritário e que quer atropelar. O Macron, aliás, que é bem amiguinho aí do Maduro, né? Saiu em vídeo recente cumprimentando, abraçando, elogiando. Ele é muito amigo do Lula, que tem esse viés autoritário. Se demole, se o Congresso vacilar, ele tratora. Está fazendo isso com o MP, fez isso durante todo o seu governo, né? Governou por MPs, criticava o Fernando Henrique e fez muito pior. E agora a gente tem um Congresso diferente. Eu chamo atenção para essa iniciativa do deputado, porque você conseguir assinaturas para uma PEC, para uma mudança constitucional, não é um trabalho simples, não é fácil, é preciso articulação. Você conseguir assinaturas para uma CPI, como a do MST, não é simples, não é fácil. Conseguir assinatura para a CPMI do 8 de janeiro não é simples, não é fácil. Mas por que isso tudo, essas iniciativas estão acontecendo? Porque você tem um Congresso que
ele tem uma maioria de direita, de centro-direita, antipetista. E isso é muito bom. Basta ver, se você olhar o requerimento desta CPI do MST, e eu separei aqui, ela é possível, ela será possível porque ela ganhou assinatura do PL, de parlamentares do PL, do Republicanos, maciçamente, do União Brasil, do Cidadania, do PSD e até do PDT. Olha só que interessante. O União Brasil, que tem ministro, já disse que permanece independente e está fazendo o seu trabalho legislativo. E eu quero parabenizar os parlamentares que têm independência para poder se posicionar e apoiar medidas como essa. Nós já falamos sobre o BNDES infinitas vezes. Eu publiquei durante a minha vida várias denúncias envolvendo isso, inclusive as investigações do TCU que mostraram que essas obras lá fora, elas eram hiperfaturadas. O superfaturamento chegava a 50% do valor da obra. Várias dessas obras nunca foram concluídas. O Mota citou a Venezuela, existe um porto lá que existe, deveria existir, foi aprovado o financiamento, foi contratada a empreiteira brasileira, também pega na Lava Jato, o dinheiro foi enviado e o porto não existe. Coisa de bilhão, barato. Então, essa iniciativa, especialmente em relação ao BNDES, ela vem de maneira oportuna, ela é necessária. Por quê? Porque você tem um mercadante, um Aloysio Mercadante, que quer destruir tudo que foi feito no BNDES e usá-lo, mais uma vez, para fazer sociedade com parceiros, com poucos empresários que integram sempre o clube VIP de amigos da corte e também financiar essas obras lá fora, também com empresários, empreiteiros, amigos e integrantes desse clube VIP. Então, olha, ontem saiu até, Brown, e amigos da bancada e audiência, saiu uma notícia do recorde de 22 agora, 2022, o lucro do BNDES, que é um banco que nem deveria ter lucro, porque é um banco dedicado a financiar projetos de desenvolvimento econômico e social do país, mas simplesmente, por toda a gestão do Gustavo Montezano, fechou o balanço com lucro. Boa parte desse lucro é derivado, olha só, dos dividendos da Petrobras, uma das poucas empresas em que o BNDES permanece como sócio majoritário. Outra parte grande desse lucro, ela é derivada, ela é resultado do desinvestimento que a gestão Montezano fez de empresas que só davam prejuízo ou que eram consorciadas com outras de má gestão e permitiu que você reduzisse o nível de exposição da carteira, o nível de risco do banco, o nível de exposição da sua carteira. Hoje o BNDES é simplesmente o Banco Nacional com maior índice de Basileia do país. Então tudo isso graças à gestão profissional de Gustavo Montezano. Mas, infelizmente, a nova gestão do Mercadante vai tentar destruir tudo isso. Então, parabéns à iniciativa da PEC e vamos votá-la logo para que o dano seja menor. Será que dá, Zé? Tem ambiente para aprovação dessa PEC? É muito difícil, né? Uma emenda à Constituição, o próprio Constituinte colocou a possibilidade de mudança na Constituição, a reforma permanente da Constituição, menos as cláusulas pétreas, né? Mas colocou dificuldades. É um instrumento especial, ou seja, para ser apresentado, um deputado não pode apresentar uma emenda à Constituição, o senador também não. O presidente da República pode apresentar uma emenda à Constituição. Mas para o deputado ou senador apresentar é preciso 171 assinaturas. E isso foi conseguido. Mas para aprovar é quase um consenso no Congresso Nacional. 308 votos favoráveis, não é a maioria. 308 votos favoráveis no plenário da Câmara. Veja bem, no caso lá da França, do Macron, é interessante que nós temos esse instrumento aqui na nossa Constituição, que é a medida provisória. O presidente dá uma de legislativo, faz uma lei, publica no Diário Oficial e está valendo. E que o Congresso se vire para aprovar em 120 dias. Se não aprovar, aí o próprio Congresso tem que legislar sobre isso. E antigamente existia o decreto-lei, que o Constituinte decidiu sepultar e criar a medida provisória, porque entendeu que o presidente da República precisava de um instrumento ágil para a casa de crise, onde houvesse relevância e urgência. Só que
aqui se usa todos os dias esse instrumento que o Macron usou como uma arma nuclear legislativa, né? Essa história das empreiteiras e do BNDES é Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, nacional. Então não precisaria de uma emenda à Constituição, isso é ridículo, né? Mas de toda forma é bom garantir. A ideia é que o BNDES não financia uma ponte no exterior, um porto no exterior, não é nada disso. A ideia é que financia a empresa brasileira. E isso é tradicional, em alguns países isso é normal, todo banco fomenta o desenvolvimento. Por exemplo, a Embraer tem um convênio com o BNDES, quem quer comprar um jatinho tem que usar o BNDES como financiador, mais barato. Não é ajudar o empresário, mas é a regra. Se eu vou comprar um jatinho da Embraer, tem que financiar no BNDES. Por quê? Porque o BNDES usa esses recursos, não é doar o jatinho, mas é um empréstimo para desenvolver a indústria aeronáutica, que acaba levando várias tecnologias de navegação, uma indústria muito ágil e tecnologicamente muito moderna, né? Nesse caso aí que o Dantas contou, é muito interessante, que é isso mesmo, não financiava a ponte, financiava a campanha eleitoral, porque o dinheiro não ia, ficava aqui. Mas a dívida é que ia. Veja bem como é articulado aí o mundo político para ganhar dinheiro, para tomar dinheiro público. Valeu, Zé. E para a gente fechar esse assunto, em 2 minutos, Pavinato, o que achou dessa PEC? Essa semana a gente falava que o Brasil não ia mandar armas para o conflito da Ucrânia e a Rússia. O Brasil tem armas. O Brasil não consegue dominar nem o próprio território, vai se meter em guerra estrangeira por conta de território estrangeiro. Resolve aqui primeiro, pô. É engraçado, a gente tem que ter uma PEC para se aprovar uma emenda à Constituição para dizer que a Constituição tem valor constitucional e deve ser encarada, e deve ser validada, deve ser considerada constitucional. Olha que maravilha. O que o Zé escreveu é a mais pura verdade. Isso aqui é uma vergonha absurda. O Mota trouxe números de dívidas, de empréstimos, de doações que o BNDES fez sob os governos petistas, que é uma soma de cifras de centenas de milhões de dólares, que resultam num calote de 6 bilhões de reais, quase 6 bilhões de reais. E não é só isso, porque quando tem o calote, o governo vai lá no Tesouro Nacional e saca o Fundo Garantidor de Exportação, uma espécie de segura. Então, do seu bolso, do bolso do mendigo que está pedindo esmola para comer uma marmita de 12 reais, saíram 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais é o que paga metade do drama que o governo federal fez para a compensação dos estados com a perda do ICMS sobre o combustível. O Bolsonaro acabou com o país com essa questão da desoneração do combustível. Custou à União 26 bilhões de reais em compensação. O governo federal joga no lixo 12 bilhões para a ditadura não pagar a gente. E aí vem me reclamar de coisa maldita. Eu tenho que parabenizar um deputado que se preocupa com isso. É ridículo ter que fazer uma emenda à Constituição para dizer que a Constituição é constitucional? É ridículo, é vergonhoso, mas tem que ser feito, porque senão isso vai continuar acontecendo no Brasil.